O salário bruto de uma pessoa é de R$ 5.300, tá? Sobre esse valor, foi dado um aumento de 12% em março, mas em agosto ocorreu uma redução de 20% sobre o valor de março. O salário de agosto, em relação ao salário de 5.300, sofreu uma perda de... Pessoal, então primeiro um acréscimo, depois decréscimo, né? Então, vamos lá. O salário dessa pessoa, eu vou colocar aqui como inicial, ó, tá? Esse salário, nós podemos representar ele aqui como 5.300. Colocar dessa maneira. Tá bom? A gente vai entendendo aí. Depois, tem o salário de março, tá? Então, esse aqui é como se fosse um salário em fevereiro aí, né? O salário de março teve um acréscimo de 12%. Então, olha só como é que eu vou deixar isso aqui. Ele é os 5.300 mais, tá? 12% dos 5.300, tá? Geralmente quando coloca assim já se entende, né? Mas vamos deixar certinho aqui. De 5.300. Tudo bem? Então vamos começar por aqui, a gente pensar como é que ficou março. Depois nós vamos para o decréscimo aqui em agosto, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Então é o seguinte, em março eu tenho que manter os 5.300 e calcular 12% de 5.300 e depois acrescentar. Vamos fazer isso. Bom, pessoal, tem dois jeitos de fazer isso, assim, pelo menos, né? Claro, tem vários jeitos, mas acho que muita gente aqui já vai apelar para uma regra de 3, tá? E vai chegar uma configuração mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar essa regra de 3 aqui por alto. Ela ficaria mais ou menos assim. Vamos colocar o salário original aqui, tá? E os 12%, a porcentagem, dá para fazer assim também, para achar só o acréscimo ou achar tudo de uma vez. Mas vamos pensar dessa maneira. Então você teria aqui, né, isso, o original 5.300, tá? Isso representando 100%. E aí, né, você pode ter aqui o acréscimo. Então deixa eu até mudar esse nome aqui, ó, tá? Porque isso não seria só a coluna do original, isso aqui seria a coluna dos reais, pronto. E aí você pode pensar aqui no acréscimo, né? X e colocar aqui, ó, que foi para 112%. Então tem gente que vai manter essa regra de 3 e fazer ela, tá? Vou deixar ela destacada aqui. Só para ilustrar. Então, nós temos essa possibilidade para a regra de 3. É uma das possibilidades. Pessoal, outra possibilidade que uma galera pode pensar é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui. Mesma ideia aqui para as colunas, tá? E aí a gente pode pensar o seguinte, ó. 5.300 é 100%. Um certo valor representa só o acréscimo, ou seja, 12%. Essa é outra configuração, então, para que nós possamos pensar, né, esse acréscimo aí. Agora, essa regra de 3 vou deixar para você, se você preferir. Eu vou fazer diferente. A proposta do vídeo é trazer um jeito diferente de pensar isso daqui, né? Pensar esse 12% de 5.300. Então, veja, eu vou colocar assim, ó, 12% de 5.300. Vê se você concorda comigo que pensar nisso é a mesma coisa que pensar em 10 mais 10% mais 2%. Deixa eu colocar a porcentagem aqui. Embora me desagrade um pouquinho, vamos lá, né? Ficou muito junto aqui o sinal, mas agora vai ficar bom.
10% mais 2%, esse 12%, né? De 5.300. Ah, então, isso aqui, pessoal, fica mais tranquilo de calcular, porque olha só, 10% é fácil, né? O que que é 10%? Ó, vamos mudar aqui, pra você entender. 10% é 10 sobre 100, né? Então, olha só o que que acontece. Nós temos 10 sobre 100 é um pedaço dos 5.300, por isso multiplica aqui, né? A ideia de tomar um pedaço dele aqui, ó. Então, o efeito em termos de cálculo, corta 2 zeros aqui e aqui, tá? E aí você tem 10 vezes os 53. Portanto, isso daqui resulta em 530. Mas dá para pensar isso aqui muito rápido por causa dos 10%. Porque onde que sai esse 530 aqui, ó? Da décima parte. 10% é a décima parte de 100%, né? 100% cabe 10 vezes o 10%. Então, a décima parte aqui, ó, dá 530, porque é pegar os 5.300 e dividir por 10. Esse é o efeito. Por isso 530 aparece aqui para nós, tá? Então, isso eu acredito que é relativamente tranquilo de fazer dessa maneira. Claro que na prática você não vai ficar escrevendo isso daqui. Eu estou escrevendo no primeiro momento aqui para te ilustrar, né? O que que seria, então, com base, ó, sem escrever agora, o 2%, né? Então, só para deixar o registro aqui, o 2%, eu vou pensar nele dessa maneira, ó, 1% mais 1%. Porque, peraí, se 10% é 530, 1% é a décima parte de 10%. Então, é 53. Ou seja, isso aqui é 53 mais o outro 1%. 53. Viu? Que não precisava nem escrever, né? Eu estou escrevendo só para deixar o registro mesmo para nós. Isso daqui, então, dá 106. Tudo bem? Então é pensar nisso, né? Quando é 1%, 10%, 20%, né? E esses múltiplos assim, é muito sossegado de pensar, né? Ajuda bastante. E você não precisa de uma regra de 3 para isso. Porque é claro que você pode fazer a regra de 3, claro, né? Mas na regra de 3 você tem uma multiplicação ou divisão pelo 12 aqui, ou pelo 112. Você multiplica e depois vem uma divisão. Então, às vezes, a multiplicação por esse 12, ela pode dar algum trabalho, e depois tem que fazer uma divisão grande e tal. Quer dizer, dá para ser mais tranquilo, mas claro, você opta pelo caminho que você preferir, né? O que a gente tem aqui de fato é que o 12% ele gera um acréscimo aqui no salário, né? De 530, tá? Mais, tá? O 106 aqui, tá bom? Então nós temos aqui, ó, 636, beleza? E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Isso aqui é o salário do mês de março, tá? Os 5.300 mais os 636. Então vamos colocar aqui, ó, março. Março mesmo? É. Março. Então nós temos aqui um salário de 5.300 mais 636, correto? Então isso aqui dá para nós o 5.936, ó. Isso, 5.936. Vamos deixar isso daqui em destaque e partir para outro pedaço aí da questão. Eu insisto, estou fazendo com bastante calma, né? Mostrando possibilidades, por isso a questão vai se estendendo, mas não é uma questão tão demorada, não. Deixa eu acrescentar mais uma página aqui para nós.
E aí a gente segue. Nós vamos ter o seguinte, ó. Pronto. Nós vamos ter aqui. Cadê? O salário de agosto, perdão. Isso. Mas em agosto ocorreu uma redução de 20% sobre o valor de março. Então, peraí, agora vamos para agosto, né? Então, o salário de agosto, posso registrar desse jeito aqui, ó, né, para a gente lembrar, agosto é igual ao salário de março menos 20% do salário de março. Sofreu a redução, né? Então, é o que recebi em março menos 20% disso. Então, de novo, vamos pegar aqui março, ó. Foi o que nós registramos aqui agora. 5.936. Então, vamos colocar aqui, ó, 5.936 pro salário de março. E aí, menos 20% de 5.936, tá vendo? Pessoal, como é que eu vou olhar, então, o 20%? 2 vezes 10%. E 10% é fácil da gente calcular. Lembra que é só dividir por 10? Então, olha só. 20%, né, é igual a 2 vezes 10%. Se você preferir, 10%, como a gente fez da outra vez lá, né? 10% mais 10%. Né? Então, isso daí implica que nós temos aqui, ó, 10%, aí divide por 10. Então, a vírgula, abre aspas, anda uma casa para a esquerda. 593,60. Então, o que é isso? Isso daqui dá para nós 500... Aqui, ó, 593,60,6, né, e 60 centavos, mais a mesma coisa, 593,60. Então, isso aqui é 10%, isso aqui é 10%. Então, tem que somar essas duas coisas aí. Né? Então, 20% de 5.936 vai ser igual. Vamos dobrar isso daqui, então, ó. 2 vezes 6. Deixa eu colocar de outra cor aqui. 2 vezes 6, ou seja, 2 vezes 60 centavos dá 1,20. Então, fica 20 centavos aqui. Vai 1. 2 vezes 3 reais dá 6 e 1 real que foi deu 7. Tá? 2 vezes 9 dá 18. Vai 1. 2 vezes 5 dá 10 e 1 que foi 11. Então dá 11, perdão, dá R$ 1.187,20, tá? Bom, isso aqui é a redução. Então, como é que ficou o salário dele em agosto? Então, a gente pode dizer aqui, ó, que em agosto nós vamos ter o seguinte, ó, 5.936 menos 1.187,20. Então, eu vou acrescentar o zero aqui, só para a gente poder comparar certinho, né? E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui não tem nada, então eu vou pegar R$1 aqui emprestado com 6, né? Daí vai ficar o conjunto dos 100 centavos aqui. Aí 100 menos 20 fica 80. Vou colocar aqui. Tá? Aqui tomou um emprestado, então caiu para R$5, correto? Então vou ter que tomar emprestado com 3 lá, ó. Então vai ficar 15. 15 menos 7 dá 8. Aqui tomou então um emprestado com o 3, ficaram 2. Então não dá para subtrair com 8. Tem que pegar um com o 9. Tá? Então ficou 12. 12 menos 8 dá 4. O 9 caiu para 8, menos 1 fica 7. 5 menos 1 fica 4. Então, a pessoa aí recebe 4.748, né, e 80 centavos. A pergunta foi a redução que se teve em relação aos 5.300, tá? Então, assim, nós investimos algum tempo em raciocínios diferentes aqui, mas voltamos aqui a resolver a questão, tá? Então, o que eu vou fazer? Da diferença agora. Então, olha só.
para finalizar, nós vamos ter aqui, então, a diferença. Tá? Então, nós vamos ter, ó, vou colocar aqui, os 5.300 menos, tá, o 4.748. Opa, e 80, né? Vou colocar o 8 aqui. Pronto. Beleza, faz a subtração aí. Então, mesma ideia aqui, né? Ficam 20 centavos. Beleza? Aqui ficou 10 a princípio, depois 9 para emprestar. Então, agora 9 menos 8 fica 1. Beleza? Isso aqui ficou 10 a princípio, 9 para emprestar. 9 menos 5 dá 5. Isso aqui era 3, deu emprestado lá, ficou 2. Então, tem que pegar com 5 aqui, tá? Então, 12 menos 7 dá 5. E aqui cedeu um emprestado, 4 menos 4 zerou. A diferença é de R$ 551,20. Ficamos com essa opção, tá? Então, uma questão envolvendo porcentagem, uma comparação em relação ao salário inicial aí. Os 5.300, não pode esquecer desse detalhe no final. Várias maneiras de resolver a questão, né? Aí você escolhe o caminho que fica mais tranquilo para você.